grosseira, certo? Que infelizmente tem uma repercussão que não deveria ter. Bom, eu vou dar uma pausa agora nos nossos comentários políticos, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio a Alexandra Caprioli, que é a secretária de Cultura de Campinas, e o maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, o Carlos Prazeres. Eu vou falar bom dia para você, mas eu quero falar bom dia para o nosso maestro, porque, na verdade, já fazia tempo que eu gostaria de entrevistá-lo, né? Bem-vindo ao programa, bem-vindo, Alexandra. Alexandra, você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, Rose. Edmilson, eles estão aqui, os nossos ouvintes, para poder falar sobre a virada cultural, é isso, né? Quem começa falando? Aí vocês decidem. Acho que eu começo porque eu acho que ele tem mais assunto com você. Tá. Então eu vou, só para não perder a oportunidade, relembrar que a gente está realizando essa virada com um esforço muito grande. Ela é uma parceria do governo do estado, do Amigos da Arte, né, com a Secretaria de Cultura de Campinas. Desde 2015 a gente não fazia, então exige uma dedicação e ele tem um investimento bem grande. Mas a gente acredita que a gente está nesse momento na cidade de recuperar os espaços, de revitalizar o centro. Nos perguntaram por que a gente decidiu fazer a maior parte das atrações na Estação Cultura, na Bento Quirino, e a gente quer mesmo voltar essa vida para o centro, porque a gente acredita de verdade que só com a atividade que a gente volta, revitaliza, né, esse centro, a partir daí. Então, a virada, ela é este final de semana, 20, 21, sábado e domingo. Tem atrações muito legais, que a gente até já pode comentar, né? Que é o Almir Sater, que é um nome que vem aí ganhando grande repercussão, né? Por conta de toda a mídia que ele recebeu. Isso a gente vai ter no sábado, né? Às 16 horas, Almir Sater. Depois a gente tem uma homenagem do Davi Moraes, para o pai Moraes Moreira, para os 75 anos dele, em especial. E o WD, que é um rapaz de Campinas, que tem feito bastante questão de mostrar que é da cidade, gravou o clipe aqui, e ele encerra essa noite às 22h30 com um show que vai até meia-noite e pouco. Então, secretária, como que fica a questão da segurança nesses shows? Que eu acho que é uma questão importante, né? Não, sem dúvida. A gente teve já 2 reuniões com as forças de segurança. A gente explicou para eles a importância da experiência do evento ser positiva, porque a gente sabe que trazer pessoas para a Estação Cultura, quem já frequenta adora, mas tem gente que nunca vai. E como a gente tem shows muito familiares, é importante não só você ter a segurança, mas a sensação ser positiva, a experiência ser positiva. Então, eles nos garantiram, a Polícia Militar, Guarda Municipal, eles vão estar com um efetivo muito grande lá, nos dando apoio. E nós temos, além do efetivo da segurança pública, mas 100 seguranças contratados nossos para fazer toda brigadista, segurança, quer dizer, um efetivo muito grande. E a grande vantagem, a estação, ela tem acesso para quem está em transporte público, né, muito fácil, não só da nossa cidade, como o terminal metropolitano, mas ele tem um grande estacionamento gratuito, com entrada ali pela Francisco Teodoro, que é a continuação ali que vai para o teatro, que tem capacidade de receber muitos carros, vai ter segurança também, mas gratuitamente, né, um estacionamento gratuito, como é a filosofia do evento. É um evento para ser plural e democrático, virar aí à noite, mas com toda a segurança. Eu acho que isso é muito importante. Puxa, e você sabe que, acho que foi mês passado, a virada do Estado, foi mês passado, não foi? Isso, ou não? Em São Paulo. Em São Paulo, né? Nossa, mas o que o povo... Nós temos um site aqui, foi a matéria mais lida. Eu falei, gente, eu vou começar a dar muita matéria de cultura, porque... Tem, Rose, por favor. Menina, bombou o site, porque o povo está querendo, depois de 2 anos de pandemia, né, ficando dentro de casa, o povo está querendo curtir um pouco a vida, né? E ainda mais essas atrações gratuitas, né? Eu não vou comentar da orquestra que o maestro vai falar, mas no domingo, além da orquestra, que ele vai comentar sobre o espetáculo, mas nós temos a CEL e o Melim. Isso no palco principal. E o legal é isso, a gente está mesclando atrações de nome nacional, mas muito investimento nas bandas locais. Então, a gente tem um palco 2 que é o tempo todo samba, reggae, tudo com bandas locais. Porque eu acho que é isso, né? A cultura, ela tem um lado
que é entretenimento, mas a gente olha a cultura como uma atividade econômica que gira a cidade. Quer dizer, ele é a melhor forma de fazer acontecerem as coisas. A gente sabe que a gente mede muito um povo pela cultura que ele tem, mas também tem que ser uma atividade que gere economia. Então, a gente vai ter os food trucks, vai ter o polo cervejeiro lá como parceiro. Então, eu acho que vai ser um agito na cidade e inúmeras atividades, na Bento Quirino, no Observatório, na Feira Hippie, no MIS. Então, tem atividade para todo gosto. Tá realmente. Certo. Bom, agora nós vamos virar aqui para o maestro. Bem-vindo a Campinas, né? Eu sei que você já se apresentou aí. Bom, quando foi escolhido o seu nome, nós tínhamos outros 3 nomes e os músicos da orquestra aprovaram, a associação aprovaram o teu nome. Campinas, a orquestra sinfônica, ela sempre foi vista como um patrimônio da história da cidade mesmo e era muito respeitada. Mas nos últimos anos, essa orquestra ela foi perdendo a importância. Aí você pode não concordar, mas eu falo assim, de se lembrar. Por exemplo, nós tivemos o Benito Juarez, que era um cara assim, que todo mundo comentava sobre ele, né? Quando você chega aqui em Campinas, quais são os seus planos para a orquestra, para devolver para a orquestra esse reconhecimento público que ela sempre teve? Rose, sua pergunta é excelente, porque ela vai conectar a gente também com a virada. Bom, eu acredito que o Benito Juarez sempre tenha sido um farol para o meu trabalho. Eu me lembro que eu conheci o Benito quando estava em Campos do Jordão, fazendo o curso como aluno com 16 anos de idade, oboísta da orquestra, e aí, de repente, pude atestar isso exatamente que você está falando, que, de repente, numa noite, que era sempre uma noite normal, tal, de repente eu falei assim, gente, quem foi? Chegou a Madonna? Chegou o McCartney aqui hoje? Não, era a Orquestra Sinfônica de Campinas. Eu falei assim, gente, mas por quê? Assim, não, mas é porque a Orquestra Sinfônica de Campinas é uma atração à parte. Aí o público lotava, mas assim, gente do lado de fora, e me contaram o apelido na época que a orquestra se chamava Orquestra 14 Bis, porque o Benito, Orquestra Santos Dumont, melhor, que era porque o Benito dava 14 bis para o público. E eu falei assim, gente, que coisa incrível essa conexão que a orquestra tem com o público. Eu passei naquela época a acreditar, eu ainda não sabia que ia ser maestro, mas na minha vida musical eu acredito que a orquestra ela só vai para frente, uma orquestra ela só vai para frente quando ela possui uma forte conexão com a sua sociedade. A sociedade tem que entender na orquestra uma sensação de pertencimento, sabe? Ela tem que se desencastelar um pouco de só tocar obras-primas na sua sala de concerto e ponto, sabe? Não, uma orquestra ela precisa ser uma usina de potencialidades e ela precisa refletir a sua sociedade. A Orquestra Sinfônica de Campinas precisa refletir a sociedade campineira. E é isso que eu quero fazer. Tanto que muitos maestros, muitos colegas que eu tive na vida, fizeram seu trabalho morando em hotel. Vem para um hotel, faz o seu lindo concerto e vai embora, programa outros maestros e tal. Não, eu fiz questão de vir morar na cidade, vivenciar Campinas, entender onde Campinas vibra, onde Campinas curte, onde Campinas sofre. Onde está o coração de Campinas. Onde está o coração de Campinas. E fazer com que a orquestra chegue a todos, e principalmente aos que mais precisam dela. Sabe? É muito importante que a gente se desencastele só do nosso teatro e também vá procurar onde o campineiro está precisando de ouvir mais essa música. Acho que seria uma missão muito importante aqui. Edmilson. Bom dia, maestro. Prazer falar com o senhor, apesar sem trocadilho. Não, eu já me antecipo a ele, fique à vontade. É o seguinte, eu vejo na sua disposição, na sua primeira fala, muita semelhança com muita coisa que o Benito falou, certo? Eu conheci o Benito pessoalmente, entrevistei-o várias vezes, estive em Campos do Jordão pelo menos uma vez e pude constatar essa euforia com a Sinfônica lá, mas não só lá, principalmente aqui em Campinas.
E ele tinha esses princípios também de levar a Sinfônica onde o povo está, né? E fez vários concertos com músicos famosos, músicos populares, tal, como Gonzaguinha, até com Sócrates, o jogador de futebol, ele andou fazendo um concerto aí num campo de futebol, certo? E levava mesmo a Sinfônica em vários lugares da cidade. Eu vejo essa disposição no senhor. O senhor pensa em fazer, assim, mais ou menos algo parecido? Há possibilidade de fazer hoje? Há recursos também para isso, porque a Sinfônica é um equipamento caro para a cidade, a gente sabe disso, certo? E esses deslocamentos todos também tem que ter um patrocínio bom, alguma coisa desse tipo. Há a possibilidade da Sinfônica voltar, pelo menos, a ter essa conexão com a população, como tinha assim, a Sinfônica na época do Benito, e que, infelizmente, a gente tem que se referir ao Benito, porque foi o auge da Sinfônica, certo? Então, a minha pergunta é essa: o senhor vai se dedicar só à Sinfônica de Campinas mesmo, e o senhor já disse que está morando aqui, então há essa possibilidade de fazer a Sinfônica voltar a ter aquela presença toda na cidade? Olha, eu tenho certeza de que há, primeiro porque nós estamos aqui com uma secretária absolutamente comprometida com esse propósito. A Alexandra, ela veste essa missão de corpo e alma. Eu tenho visto uma disposição, como poucas vezes eu vi na minha vida, de uma secretária de cultura. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui na frente dela, não. Estou falando isso porque é a realidade. Quem conhece ela sabe. E, ao mesmo tempo, também com uma proposta que eu vejo com muito bons olhos, que é uma proposta de pensar a orquestra também como uma questão comercial para os patrocinadores, ou seja, que ela seja bem vista para os patrocinadores, que os patrocinadores queiram investir e estar colados à Orquestra Sinfônica de Campinas como uma marca muito boa. E eu acho, eu sempre pensei, desde a época que eu lia os livros do Steve Jobs e tal, da Apple, eu sempre pensei nessa questão da marca, assim, de como as pessoas enxergam a orquestra. Muitas vezes as pessoas enxergam a orquestra com uma carranca mofada, sabe? Aquele veludo mofado, já antigo e puído. As pessoas enxergam a orquestra muitas vezes com essa carranca. E a gente está trabalhando já de início para mudar essa imagem, para devolver também para a Sinfônica de Campinas uma imagem jovial. Lá na Concha, no Taquaral, meu primeiro concerto, lá tinha quase 6.000 pessoas. Agora a gente vai fazer um concerto só de obras de Bach, não tinha nenhum músico popular. Devia ter quase umas 1.000 pessoas na igreja, tinham 200 pessoas do lado de fora da igreja de São Paulo Apóstolo. Eu acho que eu tenho essa missão. Vocês vão para a periferia? Isso, eu acho que é importante. Porque se não ficar aqui no Taquaral, na Concha, na igreja, o povo que vai. Eu quero saber se vocês vão lá para o Campo Grande, para o Ouro Verde, para Barão. Barão, por exemplo, eu tenho a vontade de fazer um projeto com o Barão, que seria com jongo, entendeu? Eu acho isso muito importante. Assim, eu fui recebido aqui em Campinas pelo jongo, sabe? Eu acho que meu primeiro fim de semana aqui, eu fui lá, eu me emocionei muito, entendi isso como uma bênção, sabe? E acho que é mais do que simbólico. É mais do que simbólico a gente aproximar a orquestra do jongo e aproximar a orquestra da comunidade negra. É muito importante que as pessoas todas tenham acesso à Orquestra Sinfônica de Campinas. E aí eu digo uma coisa, assim, bom, a gente tem esse interruptor, né, que na verdade eu vejo assim, eu pensei com essa recepção desses primeiros concertos, ela foi tão forte que eu tava ali pensando, gente, eu projetava isso para daqui a um ano, assim, eu não tô acreditando que isso já está acontecendo, assim, foi muito rápido o processo. Então eu tenho que ter a humildade de dizer aqui que esse trabalho do Benito foi uma coisa, não querendo desmerecer o trabalho do Toro, que foi muito importante também, mas o trabalho do Benito, ele realmente criou uma conexão com a cidade. E essa ida para a periferia, essa ida da orquestra para outros lugares e montando esse simbolismo de pertencimento da sociedade campineira, é uma missão que eu tenho. Quando você me pergunta dessa dedicação exclusiva, eu vou te falar, bom,
eu estou morando em Campinas e estou dividindo agora com a Bahia. Isso não impede que eu me dedique exclusivamente, porque eu estou o dia inteiro fazendo reuniões online, e a gente vai conversando sobre as temporadas e tudo. Seria impossível eu reger todos os concertos, porque nenhuma orquestra do mundo o maestro rege todos, porque senão ele vai ser expulso rapidamente da orquestra, porque reger é uma atividade um tanto quanto desgastante perante o corpo, né? Porque você está ali, você é o patrão, entre aspas, que você diz se o músico está desafinado na frente de outros músicos, você cria inevitavelmente ambientes de tensão, muito embora eu goste de levar as coisas de uma maneira muito tranquila também, que tem essa tensão só do respeito e da gente saber que tem que fazer um trabalho muito bem feito. Mas, então, é claro que toda orquestra do mundo tem outros maestros regendo, enquanto esses outros maestros estão regendo, eu posso estar regendo ou na Bahia, ou em Buenos Aires, vou fazer no Teatro Colón esse ano ainda, Romeu e Julieta, balé completo. Então, assim, tem muita coisa a ser feita aqui em Campinas, mas é muito importante que a gente estabeleça essa conexão com a sociedade. Domingo você vai apresentar com quem a orquestra? Então, domingo temos Orquestra Sinfônica de Campinas com meu querido amigo, que já regi 2 vezes, Diogo Nogueira. Diogo Nogueira, que passei o verão inteiro ouvindo. Ele vai fazer um show, e é bom que se diga aqui, diferente do repertório usual dele. Não que ele não vá cantar umas 3 canções do repertório usual dele. Até conto uma história curiosa, rápida, se tiver tempo, mas eu fiz um concerto com ele, e a gente vai repetir esse concerto, parte desse concerto aqui. A gente agora acrescentou mais um João, e na verdade esse concerto vai se chamar 4 vezes João. É João Bosco, João Nogueira, João Gilberto e João Sebastião Bach. Forçaçãozinha de Bach. Mas não deixa de ser João também, que é Johann Sebastian Bach, é João Sebastião Bach. A gente vai misturar, e isso é uma maneira ótima das pessoas conhecerem a obra de Bach, né? Elas vão conhecendo, foram lá para ver o Diogo, vão se deparar com a obra de Bach também. Então a gente vai fazer isso com ele. E claro, no final, eu me lembro que quando eu fiz esse concerto uma vez, eu não conhecia esse repertório atual do Diogo, e o pessoal começou a pedir Pé na Areia. Eu falei assim, que isso, Pé na Areia? Depois fui saber o que é, virou o hino no meu verão, Pé na Areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Vai ter Pé na Areia, vai ter Morro dos Prazeres, porque eu fiz questão de botar essa música. Lógico, porque não tem nada a ver com o nome dele, né? Nada a ver com o nome dele, né? Mas a música é maravilhosa. Clareou também. Nós estamos entrevistando o maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, o Carlos Prazeres, e a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli. Alexandra, eu vou voltar para você, porque os ouvintes estão dizendo o seguinte, o DJ Alê, é o nosso ouvinte aqui, ele fala que ele é DJ, e ele está falando que se uma pessoa o contrata para tocar na casa dela, os vizinhos chamam a polícia, ele e o cliente têm que pagar uma multa. Quando tem shows dessa magnitude que nós estamos falando aqui, nós chamamos a polícia por conta do volume e nada acontece. Aí ele pergunta para você, não daria para investir também no pequeno evento? De fazer com que haja esse pequeno evento e que eles possam trabalhar e ter cultura também? Não, eu acho que a gente tem espaço para todo tipo, né, de oportunidade de evento. E a gente não faz só os grandes, acho que é uma falta até de conhecimento do trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem todo tipo, a gente tem na Sala dos Toninhos, que é em frente à Estação Cultura, muitas atividades, e são algumas de pequeno, de médio e de grande porte. A virada, ela tem coisas menores e maiores. E eu acho que essa provocação que ele faz dos vizinhos e tudo mais, foi um dos motivos que nos fez escolher a estação. A estação é um lugar que nos dá uma segurança de poder levar um pouquinho mais para frente, é um lugar que tem uma qualidade de experiência e também não incomoda, porque eu acho que é uma preocupação. A cidade, ela tem que conviver. A gente sabe, eu vivo esse dilema em todos os eventos do Taquaral, que é você compatibilizar, ter atração e não ser um incômodo para quem mora, né? Então, eu acho que a gente pode, sim, pensar em atividades intermediárias. Né? Olha, o Edivalmir está mandando um abraço para você, e ele está fazendo uma pergunta para o maestro e para a Alexandra, porque ele disse que ele tem uma coleção de grandes mestres da música.
E ele quer saber se tem algum instituto onde ele pode doar esse acervo. Nossa, a gente vai receber com todo carinho. Acho que a gente tem alguns espaços, né? Que a gente pode receber. Um deles é o próprio MIS. Então, se ele me permitir, a gente faz um contato e entende qual é o lugar que isso estaria à disposição mesmo das pessoas. Tá, eu passo o telefone dele para você e depois vocês conversam. Eu queria só comentar duas coisas e aí falar um pouco também do motivo. Quando a gente fala de trazer a orquestra para mais perto, né? Essa questão da periferia, isso está dentro dos nossos planos, mas também foi muito proposital trazer a orquestra para a virada, porque apesar da virada não acontecer desde 2015, quando ela acontecia, a orquestra nunca fez parte, nunca foi parte de uma atividade da cidade, assim. A orquestra é quase como, tinha uma vida quase independente. Eu acho que essa sinergia que a gente quer dar, e aí nesse sentido, eu queria só reforçar que a vinda do Prazeres é um presente para a cidade. Eu acompanhei muito de perto isso, e a vinda dele, o olhar dele sobre as coisas, a disponibilidade dele de conhecer a cidade, de estar fazendo essa interlocução. Então ele é um presente que não perde de vista o patrimônio que a orquestra significa, mas que olha ela para o futuro, né? Para o que a gente quer para ela. Então, queria agradecer aqui de público ele ter aceito e ele ter vindo realmente agregar tanto para a gente. Eu vou precisar terminar, mas eu tenho duas participações aqui de ouvintes. O Digão está perguntando, Alexandra, se vai ter música de Mano na virada cultural. Lógico! Ele tá Digão, vai ter sim! Nossa, e até uma oportunidade, a gente está preparando para a Consciência Negra um mega espetáculo com muita música de Mano, viu, Digão? Com todo o respeito que o Mano merece. E eu contei toda a história, o Carlos me deu um presente de aniversário, livro que a gente fala sobre, né, essa evolução como da pessoa, né? Olha, e ele está dizendo que o maestro foi muito feliz e sensível ao lembrar do jongo. E aí tem uma fala aqui que eu achei muito legal, que é da Fátima Andrade. Ela diz assim: sobre a orquestra sinfônica, quando eu estava na 7ª série, ela se apresentou na Escola Carlo Lencastre, no Jardim Garcia. Eu fiquei apaixonada, e por um bom tempo, onde a orquestra se apresentava gratuitamente, eu e minhas amigas estávamos lá. Era muito legal ouvir o erudito e as músicas do momento. É isso. Eu acho que é isso, né? É isso. Gente, como é legal você despertar, né, o gosto musical e as pessoas para a música, né? É claro. E eu acho que essa questão, acho que o Benito ele fez isso muito bem, que é trazer a música popular pro concerto. Mas eu acho que os dois lados são importantes. Então essa mescla, né? Claro. Até foi o que aconteceu até na Concha. Um pouco de erudito, assim, para as pessoas entenderem, né? E o Carlos, ele tem um carisma para conversar, que o povo tá tudo apaixonado por ele. Bom. Sabe lá por quê, né? Popularizar a música clássica. Isso é legal. Meninos e meninas, eu vou precisar encerrar. Obrigado, porque eu tenho agora uma entrevista com o candidato ao governo do estado de São Paulo. Gente, eu adorei. Quero que vocês voltem outras vezes para a gente conversar mais vezes. Vamos, porque os ouvintes adoraram, estão aqui todos participando. Onde que pega a programação? Eu vou colocar a programação da Virada Cultural no bandmulti.com.br. Mas é viradasp.com. Aí tem lá toda a programação, né? Virada SP no Instagram, viradasp.com. E o nosso site Campinas.turismo e Cultura, a gente está em todas as redes. Tá certo, gente, muito obrigada, foi um prazer receber vocês, que seja um sucesso essa virada, e que muita gente possa ir curtir música, aproveitar e ser um pouco alegre, né? Muito obrigado, Rose, muito obrigada. Adorei vir aqui. Olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos logo mais com a entrevista com o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSTU, o Altino Júnior. Não saia daí. Gente. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na